DNA e a cocriação. Qual é a relação que o seu DNA, ativação do seu DNA, tem com o seu poder de cocriação? Pode chegando, pode vindo, vamos conversar muito nessa live. Vou aguardar para que todos possam entrar. Vamos chegando, sejam bem-vindos todos e todas. Vamos entrando, boa noite. Vamos falar sobre o DNA e a cocriação. Qual é a relação que o seu DNA multidimensional, seu DNA divino, qual a relação que ele tem com o processo de cocriação? Vou te explicar também hoje qual a diferença, o que são as 12 camadas do DNA, o que são os 12 filamentos do DNA, porque são coisas diferentes. E vamos falar sobre o 13º filamento de DNA também. Boa noite! Deixa eu ver quem está entrando. Boa noite, Gleide! Boa noite! Vamos entrando, gente. Vamos conversar bastante aqui hoje. Vou explicar para vocês realmente qual benefício se tem quando a gente ativa o nosso DNA, que é divino, que é multidimensional, que interage com múltiplas dimensões, que interage com o seu eu superior e o principal, te ajuda no processo de cocriação. Olá, Andréia! Olá! Seja bem-vinda, Andréia Gaspareto, Gleide. Gente, esse é um assunto assim super importante, super abrangente, onde a gente pode utilizar todos esses conhecimentos para auxiliar no nosso processo aqui na fisicalidade, na nossa jornada terrestre e também para que a gente possa aí expandir e cocriar, manifestar realmente o que a gente deseja, tá? Então vamos lá. A gente vai falar, já expliquei aqui, sobre o DNA, 12 camadas, 12 filamentos, são coisas diferentes, vou explicar para vocês a diferença e vou explicar também sobre o 13º filamento. Olá, olá, olá! Vamos chegando, gente! Então, o nosso DNA, ele não é apenas um código genético, um código biológico, tá? Mas ele também tem uma estrutura que armazena e transmite informações energéticas e vibracionais em vários níveis, não só a nível físico, não só falando da nossa biologia, mas falando de níveis maiores, tá? Multidimensionais mesmo, interagindo com múltiplas dimensões de realidade. Então, o DNA, ele é visto como uma ponte entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então, o DNA ele é capaz de receber informação, ele é capaz de armazenar informação e ele é capaz de transmitir informação através de frequências elevadas, conectando nós, né, com o universo, a nossa essência, conectando com o eu superior, com a nossa presença eu sou e nos conectando aí com várias energias que vão além dessa vidinha física que a gente conhece e nos conecta com o campo aí das infinitas possibilidades e potencialidades, tá? A nossa ciência, ela reconhece apenas 12 filamentos do nosso DNA. Só que nós temos 12 filamentos e nós temos também o 13º que ainda será ativado, tá? E eu vou explicar isso para vocês entenderem. O que acontece? A nossa ciência hoje, ela reconhece apenas 2 filamentos de DNA, porque ela diz que os outros 10 filamentos, eles estão desligados, eles são considerados DNA lixo, eles não têm nenhuma função no nosso ser, no nosso organismo, na nossa biologia. Mas aí está um ledo engano e vamos explicar por que a ciência consegue apenas verificar 2 filamentos do DNA. Vou explicar para vocês. Os outros 10 filamentos, eles foram desligados, mas nós estamos em processo de reativar essas energias, tá? E aí eu vou explicar para que serve tudo isso também. Então, por que o nosso DNA ele foi desligado? Na época das grandes civilizações que habitavam o nosso planeta, como a Atlântida, a Lemúria,
Mu, o Antigo Egito e todo o que acontece nessas épocas, todo o nosso sistema, ele funcionava de outra maneira. Quando houve a queda da humanidade, com o dilúvio da Atlântida, né, que se a gente for olhar em termos bíblicos, é o dilúvio de Noé, que foi quando afundou a Atlântida, houve a queda da humanidade, tá? Por quê? Porque naquela época, os seres que aqui habitavam eles tinham grande poder magístico, tecnológico, paranormais, tinham grandes poderes. Só que tudo isso começou a ser deturpado. E eles começaram a utilizar isso de uma forma ruim, de maneira que as coisas iam implodir aqui e poderia causar danos aí para todo o nosso sistema solar e até outras estruturas aí da galáxia, tá? Então, o que aconteceu? A Confederação Intergaláctica, em reuniões, enfim, resolveram fazer com que a civilização que na época sofressem grandes cataclismas, né? Então eram grandes maremotos onde a Atlântida afundou. Mas com isso, o que aconteceu? Eles desativaram todas essas estruturas em nós, essas estruturas que nos davam poder. Então o que eles fizeram? Desligaram o nosso DNA, deixaram apenas dois filamentos ativos e eles também desconectaram os chakras transpessoais, deixando apenas os 7. Então, eles fizeram esse desligamento para quê? Para que a gente não destruísse tudo. Como eu falei, nossa ciência reconhece que existe 12 filamentos de DNA, só que ela vê apenas 2 filamentos desse DNA funcionando, apenas 2 estão ativos. Os outros 10 filamentos, eles estão adormecidos e, como eu falei, os nossos cientistas, eles chamam de DNA lixo. Só que aí é que está o grande lance. Os potenciais do nosso DNA, eles são enormes. E eles têm relação direta com a nossa capacidade de expansão, de cocriação, de manifestação. Eles têm relação direta com tudo que a gente quer concretizar, trazer para o físico. Tem relação direta com os nossos potenciais ilimitados e paranormais, como nossa intuição e várias outras capacidades, clarividência, clareaudiência, telecinesia, várias outras potenciais estão diretamente ligados a isso e muito mais, tá? Não é só isso. Mas no nosso DNA se esconde o verdadeiro mestre ascensionado que habita em você. Só que quando você não tem esse conhecimento que eu tô te passando agora, você acaba deixando o negócio meio desgovernado. Então é como se você não estivesse assumindo as rédeas do seu DNA e, consequentemente, de toda a potencialidade que é o seu ser, né? Então a gente vai entender um pouquinho mais sobre o nosso DNA, tá? O nosso DNA, ele é visto como um banco de memória cósmica, tá? Ele armazena em nível energético as experiências, tanto dessa vida como de vidas passadas. Ele armazena informações que foram herdadas aí da sua linhagem ancestral, da sua linhagem genética e da sua linhagem cósmica, ou seja, o seu DNA contém toda a sua história estelar e a sua origem estelar. Tudo está no seu DNA. E quando você começa a despertar e acordar, ativar essas informações no seu DNA, você começa a lembrar. Você começa a trazer para o agora todos esses potenciais que você é em essência. Muito maior do que apenas a terceira e a quarta dimensão, tá? Então, quando a gente ativa o nosso DNA, a gente tem um nível mais profundo de consciência, a gente desperta as nossas habilidades intuitivas e uma conexão mais direta com o seu eu superior, tá? Onde o seu eu superior realmente consegue ancorar a energia em você e começa a expandir. A sua realidade, ela começa a expandir em outros níveis, tá? Então, com essas ativações de DNA, o seu processo de cocriação, ele se torna mais acessível. Por quê? Porque você entra em sintonia com o propósito mais elevado que existe em você,
com a frequência, você entra em ressonância com a frequência do seu ser primordial, da sua origem, da sua essência, que é o que realmente você acaba trazendo para o agora. Aqui tem, deixa eu ver o que a Gleide comentou. Inclusive apareceu no exame um corpo no meu seio onde eu já me sinto curada, porque era ancestral. Sim, isso também, nós temos como fazer... nos autocurarmos em diversos processos. Algumas partes são herdadas geneticamente, você tem como modificar elas. Outras, você acaba se programando negativamente, e você, quando toma consciência do potencial do seu DNA, você consegue também reverter esse processo, tá? Então, assim, tudo começa e termina no nosso DNA. E tudo impacta diretamente no nosso DNA, tá? Então, nossos pensamentos, nossas emoções, elas impactam na frequência do nosso campo energético e, consequentemente, do nosso DNA também. Então, quanto mais elevados estão os nossos pensamentos... Ih, mudei aqui o negócio. O que eu fiz? Peraí. Peraí. Deixa eu botar aqui que eu mudei. Mudei uns brilhos. O que eu fiz, gente? Ai, céus. Enfim, peraí. Tá, isso aqui. Então, quanto mais elevados são os nossos pensamentos, nossas emoções, por exemplo, quando você vibra no amor, você vibra na gratidão, na compaixão, mais alta é a frequência emitida pelo nosso DNA, que começa a vibrar em harmonia com essas frequências universais que são mais elevadas, tá? Esse estado de alinhamento, ele começa a abrir espaço para quê? Para cocriação de forma consciente, tá? Por quê? Porque a gente começa a emitir um sinal claro e um sinal receptivo ao campo universal das infinitas possibilidades, tá? Então, a gente pode chamar o nosso DNA também de DNA multidimensional, tá? E no DNA, o DNA, ele é o lugar onde a física se encontra com a espiritualidade. No DNA, o DNA, ele é o responsável pela consciência e não pelo cérebro humano, mas pela consciência, que é algo que expande conforme você vai ativando esses potenciais. E o DNA também, em cada molécula do DNA, existe um mini portal que te conduz aí a um universo multidimensional. Então, ele é a ponte entre o Criador primordial e verdadeiro, a fonte divina, e você acaba ultrapassando essas barreiras da Matrix para se reconectar realmente à sua origem, né? Então, o DNA, ele fala de reconexão, de você assumir o potencial do mestre que você é, expandir a sua sabedoria infinita, cocriar a sua realidade, trazer para o agora todos os potenciais, os seus dons, seus talentos, suas virtudes, tudo que você é, em essência, você consegue trazer para o agora quando você começa a ativar o seu DNA. Né? Então você começa a ativar padrões de autocura, elevar a sua vibração e uma conexão direta realmente com a fonte divina, tá? Nesse momento que nós estamos agora, a eficiência do nosso DNA, da raça humana como um todo, tá em aproximadamente 30%, tá? Então, considerando que nós temos 12 camadas, as camadas estão começando a serem reativadas em algumas pessoas, principalmente as pessoas que já estão no processo de despertar de consciência, se elevando, percebendo que realmente existe algo que é além apenas da fisicalidade. Então, a gente pode dizer assim, como um todo, que a raça humana está em torno de 30% com o DNA sendo ativado, tá? Grandes mestres, grandes avatares que estiveram aqui no passado, eles tinham uma eficiência do DNA, ou seja, o DNA estava funcionando 100%.
Quem são esses grandes mestres? Jesus, Buda, Sai Baba, vários avatares que tiveram aqui no planeta e que conseguiam realmente manifestar milagres. Sai Baba que materializava objetos. A eficiência do DNA dele estava em 100%. De todos esses aí, era aproximadamente 100%, tá? Eles tinham tanta ligação com a fonte original que eles mesmos eram considerados deuses, tá? Por quê? Era tamanha essa conexão, a ativação do DNA com toda a estrutura que realmente eles manifestavam uma vida de milagres, tá? Então, assim, essa, gente, é a maestria dentro do DNA, tá? Essa maestria não é como é que se diz? Uma coisa especial de Jesus, de Buda. É claro que eles já vieram aí todos ativados. Mas esse potencial que existe neles, né? Existe em você também. Mas precisa ser ativado. Precisa ser sacudido, recordado, trazer para o agora. Precisa você confiar no processo. A gente não ativa o DNA de uma hora para outra. Mas é importante você começar a tomar ciência de que isso é você, tá? De que todo esse potencial é você. Então agora, a gente vai falar um pouco sobre as 12 camadas do DNA, que é uma coisa. Vamos falar sobre os 12 filamentos do DNA, que é outra coisa. E depois que nós falarmos dessas duas coisas, a gente vai falar sobre o 13º filamento do DNA, tá? Porque a gente só ouve falar de 12, mas existe um 13º e eu vou explicar pra vocês tudo isso aqui hoje. A Maiana tá falando, Jesus falou isso, que nós somos capazes de fazer feitos tão grandes como o dele. É exatamente aí. O segredo de tudo isso está no DNA. E aí a gente veio falar sobre o DNA, que vem falar todos esses segredos, esses potenciais, só que muitas pessoas não estão nessa sintonia, não entendem a importância de falar sobre o DNA, entender os potenciais do DNA para poder ativar esses potenciais, que eles estão em nós, tá? Como eu falei, eles não são ativados de uma hora para outra, mas a gente já, só de você, as pessoas, por exemplo, que estão nessa live, você que entrou aqui nessa live, você já tá nesse processo, tá? As pessoas não entram aqui numa live como essa, falando de um tema importante como esse, quando elas não estão nesse processo de ativação de DNA, tá? Então, saibam que isso aqui já é um chamado, tá? Se você sente ressonância, se você tá aqui, se esse assunto te interessa, diz o quê? Isso te responde o quê? E eu te afirmo que é isso mesmo. Que você já tá no caminho, tá? Que você já tá nesse caminho, nesse processo, tá? E aí, eu vou falar aqui uma coisa pra vocês, antes de eu entrar aqui nesse assunto. Eu vou fazer um evento que vai ser o Reconexão Estelar. Vai ser um evento presencial aqui no Rio de Janeiro, para pouquíssimas pessoas, onde a gente vai fazer todo esse processo de ativação de DNA, de reconexão com a essência. Tudo vai ser conduzido pelo seu eu superior para que a gente ative a maestria que existe em você e para que você possa co-criar e manifestar o que você deseja. E aí, claro, que a gente vai fazer liberações, limpezas energéticas de tudo que não te serve mais, de tudo que está te impedindo de ter uma vida abundante, de ter uma vida realmente do jeito que você deseja. A gente vai fazer um processo de limpeza, a gente vai fazer a reconexão com o eu superior, a gente vai ativar as 12 camadas do DNA, os 12 filamentos, a gente vai ativar também o 13º, a gente vai dar um acorde aí nele. E a gente vai depois fazer um ritual poderosíssimo de cocriação e manifestação da sua realidade, do ano que você deseja cocriar em 2025, já colocando as intenções. Eu vou te ensinar algo realmente poderosíssimo, vou levar ferramentas poderosíssimas para que você possa realmente aprender como fazer e já iniciar 2025 em outra vibração, tá? Como é que faz para participar disso? Ou depois que terminar a live, você me chama no direct que eu te envio as informações, ou você vai lá no link da minha bio, que já tá lá tudo explicadinho, tá? O evento vai ser dia 9 de novembro, 9/11, vai ser em Ipanema, no Rio de Janeiro. São pouquíssimas vagas. Eu já tô preparando um kit aí super especial
pra gente já trabalhar toda a energia da cocriação. Quem assistiu o vídeo que eu postei agora no fim da tarde da Fada Aurora, depois dá uma olhada lá, falando de umas sementes poderosíssimas que vão ser distribuídas aí também nesse encontro maravilhoso. A Maiana tá falando, vai ser o poder esse encontro. Vai ser o poder em ação esse encontro. A Gleide tá falando, sim, eu já estava buscando na mente uma live hoje sobre esse assunto, viu? Encontrou, já entrou em ressonância, já entrou em sintonia. E a gente vai fazer tudo isso no evento, mas eu vou te explicar aqui agora. Então bora lá, continuando aqui. O que acontece quando o DNA começa a ser ativado? Vamos entender o que acontece. Nossas glândulas endócrinas, elas, especialmente a pineal, tá? A pineal que fica aqui no centro do nosso crânio e o hipotálamo, eles despertam do estado atrofiado e eles começam a funcionar como estava previsto no plano original, tá? Sem as interferências da Matrix. Por quê? Porque quando você ativa o seu DNA, Jesus não fazia os milagres, Sai Baba não materializa os objetos, tudo. Buda, tantos outros avatares que tinham o DNA ativado. Você começa a entender que você está aqui, só que você transcende isso aqui. Então, a sua vida, automaticamente, ela começa a mudar. Então, tanto a pineal, como o hipotálamo e várias outras glândulas, o seu conjunto de chakras, envolvendo os transpessoais, mas todo o seu sistema, o seu DNA, eles começam a funcionar como estava previsto no plano original seu. Sem essas interferências da Matrix. Por quê? Porque você transcende essas barreiras, tá? E você transcende também a barreira dos seres que comandam essa rede de limitação, né? Então, sendo assim, o que começa a acontecer? Começa a acontecer um rejuvenescimento dos nossos corpos, uma melhor saúde. Muitas vezes acontece remissão de doenças de forma espontânea. Você começa a ter um rejuvenescimento. Você também começa, espiritualmente, passa a ter acesso mais fácil, você acessa mais facilmente a sua multidimensionalidade. Os cristais do seu chakra coronário, nós temos cristais, vários cristais no cérebro, tá, gente? E nos chakras também, e também não só na glândula pineal, tá? A gente tem os cristais de apatita na glândula pineal, mas nós temos vários outros cristais também em toda a região do cérebro e também no chakra coronário, tá? Tem muitos cristais, inclusive, de apatita. Então, de calcita ótica, tá? Então, assim, os cristais do chakra coronário, eles começam a ser ativados e vai permitir, quando esses cristais do chakra coronário começam a ser ativados, isso começa a permitir, facilitar, digamos assim, que você receba mais informações luminosas e comece a se conectar, se comunicar com outras realidades, né, com seres, energias, com seu eu superior, que estão vibrando em vibrações mais elevadas e mais altas que vêm de outras realidades, tá? Então, quanto mais a sua estrutura, a sua percepção, ela expande, ela amplia. Então, quanto mais essas estruturas estiverem ativas, maior será a canalização, seu potencial de canalizar informações a níveis universais, tá? Tanto do universo aí de dimensões superiores, como outros seres, outras energias, outras maneiras de você se conectar. Você começa a se conectar com seres estelares, com a sua família cósmica, você começa a ter acesso mais facilmente aos seus registros akáshicos e você começa a ter mais facilidade em alterar suas linhas de tempo e possibilidades. Assim como você pode co-criar linhas de tempo que ainda não existam e trazer para cá. Por quê? Porque você passa a ser o governante da sua vida. Você passa a ser o mestre ascensionado da sua vida. Em conexão direta com quem? Com a sua família cósmica, que está em dimensões mais elevadas, com seu eu superior, com a sua presença eu sou. E você começa a trazer todo esse potencial para o agora, tá?
O processo de ativação de DNA, como eu já falei e vou repetir, não é de uma hora para outra. É um processo gradual. Então, a gente vai ativando por vivências, por várias coisas, por conexão, por informação, por uma live como essa, só da gente estar conversando sobre o DNA, vocês já estão sendo ativados, tá? Porque isso aqui é linguagem de luz. E a linguagem de luz, ela se comunica com estruturas do seu ser. Estruturas que conversam, que trocam informações. Então, só de eu estar te passando essas informações, as suas estruturas estão sendo iluminadas e o seu DNA está sendo ativado. Porque é sobre isso que nós estamos falando, tá? Então, tudo isso começa a ser despertado dentro de você. E o que será que dificulta a ativação do DNA, tá? Será que tem alguma coisa que faça com que bloqueie a ativação do nosso DNA? Sim. Negatividades em geral dificultam a ativação do DNA, tá? Sentimentos negativos, pessoas que ficam muito presas no passado, em dores do passado, remoendo, ou pessoas ansiosas demais pelo futuro, pessoas que estão vivendo a dor, deixando de viver o agora, né? Estão presas em coisas ruins que aconteceram, mas que já passaram. Ao invés de ter o período do luto, continuaram remoendo a dor, né? Culpa, pessoas que estão vivendo uma situação de caos, pensamentos ruminantes, negativos. Isso tudo dificulta a ativação do DNA. Por quê? Porque tudo isso dificulta da energia de luz, das altas esferas, das dimensões superiores, adentrarem na sua energia como um todo. Então, é importante a gente ir liberando essas energias, liberando as negatividades. Por quê? Porque as negatividades que nós produzimos, que nós vivenciamos, que nós alimentamos, elas funcionam como bloqueadores do seu campo e, consequentemente, do seu DNA, tá? E é por isso que no evento Reconexão Estelar, que a gente vai ter agora no dia 9 de novembro, no Rio de Janeiro, a gente vai começar pelos processos de liberação. Para quê? Para que a gente libere tudo que está te impedindo e a gente possa conseguir abrir espaço no HD, que é você, abrir espaço aí na sua energia para que o seu DNA seja ativado com mais, com mais consistência, com mais potencial, tá? Então, é fundamental realizar processos de limpeza energética. É fundamental estar trabalhando sempre a sua energia, remover cargas que são desnecessárias, remover tudo que está te impedindo de progredir, tudo que está impedindo você de sutilizar a sua energia. DNA divino, DNA sagrado, não pode ser reconectado sem antes limparmos essas energias dos nossos corpos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, das nossas crenças, nossos bloqueios, nossos medos e as toxinas de modo geral que a gente produz, que a gente recebe e as que a gente alimenta, tá? Então é essencial. A gente tá no melhor momento do planeta. Há eras, a humanidade, ela ansiou por esse momento, tá? A gente entrou na era de luz da transição planetária. E assim, nosso planeta, nossa galáxia, eles estão numa posição estratégica, recebendo infusões de luz diretamente do grande Sol central. Esses fótons, essa luz, são energias elevadíssimas que elas estão adentrando nas nossas células, estão adentrando na nossa energia e que elas são capazes de fazer ativação no seu DNA. Só que você precisa estar em ressonância com tudo isso que está sendo dito, que está sendo passado. Você precisa estar em ressonância, porque senão você cria uma barreira onde a energia não adentra em você e, consequentemente, o seu DNA não será ativado, tá? Vamos falar aqui de alguns atributos que estão codificados no seu DNA. Primeiro, a hereditariedade da biologia está no seu DNA. O que é isso? Aqui não diz somente sobre características físicas que nós herdamos, como, por exemplo, a cor dos olhos, o formato do rosto, mas também no seu DNA
estão as informações que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos ancestrais, não só a nível físico, os olhos, o cabelo, essas coisas, mas também aptidões que você tenha herdado, tá? E isso faz parte da química tridimensional que está na dupla hélice do DNA e que representa os atributos que nós carregamos dos nossos pais e ancestrais. Essa é a primeira coisa, tá? Essa herança genética, herança biológica. Segundo, os registros kármicos, que são energias que não foram concluídas em vidas passadas e voltam para que a experiência se conclua. E isso pode ser tanto positivo como pode ser negativo, tá? Porque a gente falando de registros kármicos, não necessariamente a gente está falando de algo negativo e eu vou explicar, vou dar o exemplo. Por exemplo, crianças que nascem e logo apresentam aí um dom. Isso é uma continuação de uma vida anterior. Você vê às vezes uma criança de 4 anos que toca piano, que você fala, nossa, como é que pode? Né? Então, assim, isso é um dom que ela traz de uma vida passada que está muito latente, tá? E ela continua esse dom que veio de uma vida anterior. Isso pode também se mostrar de uma forma negativa através de uma pessoa que é constantemente deprimida e aparentemente não tem razão. Essa pessoa pode estar dando continuidade a um processo que está sendo trabalhado ao longo de várias vidas. E pode ser um trabalho aí dela de concluir isso, de ela mesma fazer o caminho inverso e ela encontrar a sua autoestima, a sua paz interior, tá? Então isso tudo são energias que a gente traz, são registros que a gente traz de outras vidas, tá? Isso aí trata-se de o quê? De uma informação, mas não é químico, tá? São informações, mas isso não são processos químicos do corpo, tá? A terceira coisa é a marca astrológica. A astrologia, ela está diretamente conectada aos aspectos gravitacionais e magnéticos do Sol. A movimentação da Lua, dos planetas, tudo isso cria um movimento no centro do Sol e são transmitidos à Terra através de eletromagnetismo e também através de ventos solares, tá? 4. A numerologia também tem relação direta com DNA. Por quê? Porque os números são considerados a matemática de Deus. Você explica absolutamente tudo que existe através da matemática, tá? A numerologia é a matemática da criação e os significados têm relação direta, tá? A numerologia, essa matemática, o significado de tudo isso tem relação direta com os atributos e as camadas do seu DNA. 5. Todas as informações da sua existência, desde o princípio, desde a sua origem primordial, estão no seu DNA. Tudo está gravado no seu DNA. E também nos seus registros acásticos, tá? São estruturas que conversam entre si, elas trocam informação, elas se desprogramam, elas se reprogramam a todo instante, a todo segundo isso acontece. Essas informações estão sendo trocadas a todo tempo. E se você não está no controle disso, quem está? Você precisa ter esse nível de informação para estar nesse controle. Então, basta ter a sua energia, né? Para você desprogramar algo e reprogramar algo no seu DNA, precisa do quê? Da sua energia. E aí aqui, você é o mestre ascensionado que governa a sua energia. Você governa a sua energia. Então você é capaz de desprogramar e reprogramar a sua estrutura de DNA. Para quê? O seu DNA, ele funciona como se fosse uma grande orquestra. E aí você vai ditando essas regras. Mas para você ditar essas regras, você precisa ter esse conhecimento e saber como ativar, tá? E aí aqui vem uma grande revelação. Nessa grande orquestra, que é a nossa estrutura aí, quântica, multidimensional, do nosso DNA, o maestro dessa orquestra é você. Você conduz toda a estrutura. E aqui a pergunta é, como é que você deseja conduzir essa estrutura? Deseja deixar de qualquer jeito, ela seguindo aí qualquer padrão que faz ressonância, ou você prefere pegar todo esse conhecimento e começar a fazer alguma coisa pela sua vida, pela sua realidade, pela sua evolução e pelo seu DNA?
Quando você desprograma uma informação no seu DNA e reprograma com uma nova informação, ela automaticamente é gravada nos seus registros acásticos e vice-versa. São estruturas que conversam entre si. Se você trabalha uma estrutura, a outra recebe informação. Se você trabalha outra estrutura, a outra recebe informação, assim como toda estrutura de todo o seu ser, tá? Então, quando você desprograma algo ruim na sua história, nos seus registros acásticos e reprograma, automaticamente essa informação é enviada para ser alterada no seu DNA. E aí, percebe como é que isso é incrível. Você sabe o que isso significa? Significa que você é um ser multidimensional, que o tempo, que o espaço, eles podem ser driblados por você quando você assume o seu posto de comando. E aí eu te pergunto, é isso que você deseja, grande mestre ascensionado, tomando ciência disso agora, nesse momento, nessa realidade? É isso que você deseja? Você que está aqui comigo nessa live, escreve aqui se é isso que você deseja. Coloca aqui, sim, é isso que eu desejo. Porque, gente, quando a gente começa a tomar consciência disso, nada é mais valioso do que o conhecimento, né? Porque o conhecimento, quando você adquire um conhecimento, esse conhecimento ele faz você expandir a consciência. Quando você expande a consciência, você vê os infinitos potenciais que você tem como fazer com uma informação em seu benefício. Por quê? Porque a coisa que a gente mais tem que querer hoje é expandir a consciência. Porque quando você expande a consciência, você vai ver que não existem limites para você criar, co-criar, manifestar o que você deseja. Não existe limites para isso, tá? Então, assim, sim, vocês estão respondendo aqui, sim, é isso que eu desejo. A Rafaela, a Marilise, a Gleide. Isso aí, gente, é exatamente assim que tudo funciona. A Rafaela. Então, gente, é exatamente assim. Então, as 12 camadas, elas não são estruturas separadas, tá? A gente não vai falar... É claro que existem potenciais de cada camada, mas a gente não vai falar que elas de forma separada, porque todas elas interagem, trocam informação entre elas, algumas fazem ligações com 3 ou 4, outras... E todas elas, no final, elas conversam, tá? Então, as 12 camadas do DNA, elas não são estruturas separadas, mas elas funcionam como uma grande orquestra e umas precisam das outras para tocar aí essa grande sinfonia e fazer todo esse potencial divino no humano que é você funcionar, tá? O DNA, ele não é algo estático, tá? Ele é reativo, ele é criativo, ele empurra, ele puxa, ele expande, ele contrai, assim como todas as outras energias multidimensionais que existem tanto no planeta como no universo. Desculpa, gente, eu engasguei. Essa é uma lei universal, tá? Isso é fato. Então, tudo no universo responde energeticamente, vibracionalmente, quanticamente, tá? Isso é uma lei universal e não há nada que a gente possa mudar isso, tá? O DNA, ele é o aspecto multidimensional do universo que está presente na sua estrutura corporal. O seu DNA, ele é estelar. O seu DNA, ele é divino. Ele é a parte de Deus que está no seu DNA. Ele é a parte de Deus que conta toda a sua história desde a sua origem, tá? E a sua origem não aqui planetária, tá? Então, através do DNA, a gente pode encontrar a existência de Deus, a existência do divino que está em nós. E aí entenda uma coisa muito importante. O seu DNA, ele não pode ser conduzido sozinho, tá? Ele não pode ser conduzido. Eu sou Deus em ação, exatamente isso. E o eu sou Deus em ação é exatamente quando você assume o divino que existe em você e você começa a mudar as suas estruturas e, consequentemente, a sua vida. Porque primeiro você modifica as suas estruturas e depois a magia começa a acontecer fora de você, tá? Então, o seu DNA, ele não pode ser conduzido sozinho. E se você não está conduzindo o seu DNA, ele está desgovernado. Ele está à deriva. Através do seu DNA, você encontra o seu eu superior. Através do seu DNA, você ativa seus dons, talentos e virtudes. Através do seu DNA, você se reconecta com a sua origem estelar.
Através do seu DNA, você se reconecta à sua criança interior. Você ativa a sua intuição, seus dons, suas paranormalidades. Você desprograma doenças e padrões genéticos. Você transmuta karmas. Você transcende as limitações da Matrix. E o que mais? Mais um monte de coisa, gente. Através do DNA, você altera a sua química corporal e as suas emoções. Através do DNA, você se coloca em um caminho de sincronicidades, milagres e tomar as rédeas da sua vida. Você passa a governar a sua vida e você se torna um co-criador da sua realidade. Através do seu DNA, você acelera a sua evolução, acelera a sua ascensão. Você começa a pular etapas, encurta o caminho e você dá vários saltos conscienciais, que são os saltos quânticos, tá? Você sai de uma órbita e salta para outra órbita, ou seja, as coisas acontecem, as coisas se manifestam. Você se torna um manifestador da sua realidade física, assim como os grandes avatares que materializavam objetos, situações, sincronicidades, né, na vida deles, na vida de outras pessoas, que eram os chamados milagres, tá? Os milagres, eles são o colapso da função de onda, explicando em termos técnicos da mecânica quântica, tá? Então, você vai ter mais consciência na sua multidimensionalidade, de uma forma mais palpável. Você vai perceber os limites, tempo, espaço, que eles não se aplicam mais assim a você. Por quê? Porque você molda a sua realidade. Você é o co-criador, você é o Elohim, construtor das formas que você deseja na sua vida, da sua forma. Construtor da sua vida. Você é o Elohim. É isso que você deseja? É isso que vocês desejam aqui? Gente, eu tenho certeza que sim. Isso aqui é uma live restrita, porque isso aqui não é para qualquer pessoa. Esse nível de informação não é para qualquer pessoa. As pessoas, infelizmente, elas estão muito presas no nível do banal, no nível do superficial, né? É apenas uma pequena parcela que está pronta para esse nível de informação. E sabe o que acontece quando tudo isso começa a ser ativado em você? Sabe o que acontece? A humanidade começa a despertar. Existe um salto consciencial da humanidade. Então, quando você começa a ativar o seu DNA, entrar nesse nível de informação, nesse nível de ativação, a humanidade ela começa a saltar consciencialmente, tá? As camadas do seu DNA, elas são divididas em 4 grupos. Cada grupo tem 3 camadas e elas trabalham em conjunto e também tem relação com a numerologia, que, como eu falei, é a matemática de Deus. Peraí, deixa eu ver aqui. É para quem está na frequência, é isso aí. Então, assim, o DNA ela vai trabalhar dessa forma. Então, vamos falar agora a diferença entre os 12 filamentos do DNA as 12 camadas do DNA. Qual é a diferença disso, tá? Porque tem diferença. Vamos falar primeiro das camadas do DNA. As camadas do DNA, elas são um aspecto multidimensional do DNA humano, onde cada camada está relacionada a diversas funções energéticas, espirituais, emocionais, que têm relação com as nossas questões no plano físico. Camadas de DNA têm relação com o plano físico, tá? Elas funcionam como uma parte do processo para que a gente possa integrar a nossa essência espiritual, para que a gente possa trazer, puxar a nossa essência espiritual, ancorar o nosso eu superior no plano físico, tá? Então ela fala de uma elevação espiritual, mas num processo de você começar a despertar para esses potenciais, tá? As camadas, elas são organizadas de maneira mais sistemática, cada uma correspondendo a um campo de atuação na jornada física. As camadas, elas fazem ressonância ao nosso processo físico, rumo à nossa maestria espiritual. Então, resumindo, podemos dizer que inicialmente ativar as camadas é prioridade, tá? Ativa filamento ou ativa camada? Prioridade é ativar camadas, tá? Após serem ativadas as camadas, que tem como objetivo você retomar, ancorar a maestria do seu ser, assumir a maestria do seu ser,
na fisicalidade, ou seja, se religando à sua essência, sua alma, seu eu superior. E depois disso você começa o processo de ampliar e expandir para o cosmos, tá? Então isso é 12 camadas de DNA. Vamos falar então agora o que é a ativação dos 12 filamentos do DNA. Os filamentos do DNA, eles representam um aspecto mais elevado da nossa estrutura espiritual, tá? É a nossa conexão com o divino, mas de uma forma muito mais intensa, tá? São as capacidades que elas vão além do físico, ativando dons espirituais, sabedoria ancestral, uma conexão mais clara com o eu superior e com toda a sua estrutura monádica. Ou seja, o que é a estrutura monádica? É a sua família de alma. São os seres estelares. É você expandir para o cosmos. Camada do DNA a gente ativa mais aqui no físico, despertando o mestre que existe em nós e ancorando o eu superior. Filamento de DNA, você expande além de tudo isso, tá? Então, ativar os filamentos do DNA permite o ser humano acessar níveis mais elevados de consciência e de potencialidades, além do físico, além do emocional, além do energético e além do mental. E aí, aqui, nos filamentos, a rede começa a realmente se ampliar. Os filamentos, eles ligam o ser humano ao cosmos e a níveis superiores de consciência. Para quê? Para expandir suas capacidades espirituais, mas assim, muito além, tá? Os filamentos são aspectos a serem trabalhados após a maestria na fisicalidade, rumo a conexões mais elevadas em níveis aí muito maiores, níveis cósmicos universais, tá? Então, quando a ativação das 12 camadas e dos 12 filamentos são ativados, o que acontece? Vem o 13º filamento de DNA, tá? Então, quando você ativa as 12 camadas do DNA, os 12 filamentos, vem o 13º filamento do DNA. Vamos entender, então, o que é o 13º filamento do DNA. O 13º filamento do DNA, ele surge com a expansão das 12 camadas do DNA. E ele representa uma conexão espiritual ainda mais elevada, num estágio de evolução que transcende as camadas, tá? Conectando o ser humano diretamente à fonte divina e ao plano cósmico. O 13º filamento, ele está relacionado à ativação da sua consciência crística e à integração total do ser humano na sua natureza divina, cósmica, multidimensional. Ele simboliza um passo adiante na ascensão espiritual e na manifestação plena do seu potencial divino. Entenda o seguinte, que eu vou falar aqui que é importante, tá? Eu tô trazendo isso em termos lineares, mas isso não é linear, tá? Não existe uma linearidade nessas ativações. Eu vou fazer isso primeiro, eu vou fazer isso segundo, eu vou fazer isso terceiro. Não é assim, tá? Porque, como eu falei, todas essas estruturas, elas conversam, tá? Então, não é uma escada que a gente vai subindo uma escada de cada vez. A gente começa a ativar esses potenciais e eles vão se auto-reprogramando, se auto-ativando e o negócio vai crescendo conforme a sua consciência vai expandindo, tá? E é tudo, como eu falei, de forma lenta e gradual, mas nós podemos começar a acordar essas estruturas. Por quê? Porque elas trabalham juntas e elas não trabalham de acordo com as restrições e os tempos de limitação da terceira dimensão, tá? Então a gente já pode começar a acordar essas estruturas. Existe uma sequência. A ativação do 13º filamento, ele não segue uma sequência rígida, mas ele acaba acontecendo naturalmente conforme você expande a sua consciência e conforme você integra as 12 camadas e filamentos do DNA. Então, se nós tivermos que falar sobre isso linearmente, tá? Vamos falar linearmente, mas não é linear, tá? Mas é que a mente humana, às vezes, precisa entender isso de uma forma mais palpável, mais linear. Então, assim, se a gente tiver que falar de forma linear, primeiro a gente ativa as 12 camadas do DNA para cura, para autocura, para os dons, para intuição, maestria, expansão, conexão espiritual.
Segundo, a gente expande a consciência e começa a acessar uma sabedoria cósmica. Terceiro, a gente começa um processo de integração com a consciência crística que se conecta ao amor incondicional e ao serviço divino. Quarto, você começa um processo de ativar o 13º filamento, onde você começa a transcender o ego e se alinha com o eu divino. E depois, em quinto lugar, vem a conexão direta com a fonte, co-criando conscientemente a sua realidade, tá? E quais são os indicadores de que o 13º filamento já está num processo de ser acordado aí? Aumento da intuição e da percepção espiritual, sincronicidades frequentes, conexão mais clara com seres de luz, com os guias espirituais, um sentimento de unidade com o cosmos, com o todo, com Gaia, um despertar dos dons espirituais como clarividência, clareaudiência e dons de cura. Isso significa que o 13º filamento do seu DNA está começando a abrir os olhinhos, digamos assim. Então, à medida que a gente trabalha no nosso DNA de forma consciente, a gente pode transformar e reprogramar toda a nossa estrutura em diversos níveis conscienciais e dimensões de realidade, tá? Então, com essa expansão, o que acontece? A cocriação não é mais apenas um processo externo. Ele passa a ser um movimento interno de reconhecimento do seu poder, do seu potencial, que é espiritual, que é ilimitado, onde não existe separação da fonte e que permite manifestar uma realidade alinhada com o seu propósito de alma. Então, resumindo tudo isso, vamos resumir. O DNA, qual é a relação do DNA com a cocriação? Toda. Se você não está cocriando a sua realidade, você precisa fazer o quê? Ativar o seu DNA. Então o DNA, né, ele é como um receptor e transmissor de frequências que interagem com o campo universal e com as infinitas possibilidades. Quando você eleva a sua vibração e trabalha com a expansão do DNA, você começa a alinhar os seus desejos com as frequências do campo quântico, tornando a cocriação um processo natural, um processo fácil, fluídico. E dessa forma, você passa a ser capaz de manifestar uma realidade mais elevada, mais alinhada com a sua essência e com o seu propósito. E aí eu quero saber, isso faz sentido para vocês? Vocês que estão aqui, isso faz sentido para vocês? Me contem aqui. Faz sentido para vocês? Vem me contando aqui. Enquanto isso, eu vou dar um recado, vou dar 2 recadinhos aqui. Primeiro recado, faremos um evento presencial aqui no Rio de Janeiro, Reconexão Estelar. Vai ser um evento onde nós vamos limpar as energias, vai ter muita vivência, muito conhecimento, muita ativação. E o melhor, você vai estar conectada com pessoas que realmente estão na mesma sintonia que você, tá? Vai ser em Ipanema, no Rio de Janeiro. Vai ser no dia 9 de novembro. Você vai se reconectar com a sua essência. A sua essência, ela é estelar. Nós vamos ancorar essa energia. Vamos liberar energias que não te servem mais e que estão ocupando espaço aí no seu HD interior. Para quê? Para que depois, no mesmo dia, no mesmo evento, a gente possa ativar o seu DNA. 12 camadas, 12 filamentos, o 13º filamento do DNA. Para que a gente possa também fazer, no final, fechando com chave de ouro, eu vou ensinar para você hoje uma técnica poderosíssima de cocriação e manifestação, onde vocês vão receber as sementes de Iguá que expandem o seu campo, expandem a sua aura, trazem proteção e ajudam muito no processo de cocriação e de manifestação. E vocês vão receber outras coisas muito especiais dentro desse kit que nós vamos utilizar nesse evento que vai ser incrível, transformador, para que você possa começar a cocriar a sua realidade de uma maneira muito mais positiva, auspiciosa, para que 2025 você já entre com o pé direito, que você já vai estar se trabalhando perto do portal 1111, já vai estar aí nessa energia, nessa luz, nessa vibração, para que você possa realmente mudar a sua vida. Como faz para se inscrever no evento Reconexão Estelar, Michele?
O link está na minha bio, ou senão você me chama no direct que eu te envio todas as informações. Vai ser um grupo restrito, gente. O lugar é para poucas pessoas, então é restrito realmente para que a gente possa estar muito perto e eu consiga dar toda a atenção a vocês e fazer todos os trabalhos de uma forma realmente transformadora, tá bom? Gente, o outro recado é o seguinte. Hoje a gente está numa sequência de lives, tá? A primeira live eu falei sobre e todas elas têm relação com o mesmo tema. A primeira eu falei sobre a transição planetária. Falei sobre cocriação de realidade, manifestação. Estamos falando agora sobre o DNA. E a próxima live, que vai ser na segunda-feira da semana que vem, o que nós vamos fazer? Eu vou te explicar a sua origem cósmica. Eu vou falar sobre a sua origem cósmica, como você pode fazer para saber reconhecer essa energia, ancorar essa energia na sua vida, e vamos fazer também uma ativação na próxima segunda-feira, que vai ser, se eu não me engano, será a nossa última live. Então, o que você vai fazer? Eu vou postar agora quando a gente terminar essa live agora, eu vou deixá-la no meu feed e você vai compartilhar. Se ela fez sentido para você, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir isso, precisam ativar o DNA, estão na busca do seu propósito, do seu encontro consigo mesmo, que desejam entender como é cocriar a realidade, porque, gente, a chave está no DNA. Se você usa a lei da atração com a ativação do seu DNA, tudo vai ser muito mais expandido. É assim que as coisas funcionam, tá bom? Gente, é isso. Reconexão Estelar, o evento. Como se inscrever, como ter maiores informações, link da minha bio agora, que é a parte de frente. Se não, me chama no direct que eu te envio todas as informações. É isso, ficamos por aqui hoje. Gratidão, chuvas de bênçãos para todos nós.